Lição número 140. Pode-se dizer que só a salvação cura. Cura é uma palavra que não pode ser aplicada a nenhum remédio que o mundo aceite como benéfico. O que o mundo percebe como terapêutico não passa de algo que fará com que o corpo esteja melhor. Quando tenta curar a mente, não vê nenhuma separação entre ela e o corpo, onde pensa que a mente existe. Portanto, as suas formas de cura têm que substituir ilusão por ilusão. Uma crença na doença toma outra forma, e assim o paciente agora percebe a si mesmo como se estivesse bem. Ele não está curado, apenas teve um sonho de que estava doente, e no sonho achou uma fórmula mágica para fazê-lo sentir-se bem. Mas não despertou, e assim a sua mente permanece exatamente como era antes. Ele não viu a luz que o despertaria e poria fim ao sonho. Que diferença pode o conteúdo de um sonho fazer na realidade? Dorme-se ou desperta-se. Não há meio termo. Os sonhos felizes que o Espírito Santo traz são diferentes do sonhar do mundo, nos quais se pode apenas sonhar que se está acordado. Os sonhos que o perdão deixa a mente perceber não induzem a outra forma de sono, de modo que o sonhador passe a sonhar outro sonho. Os seus sonhos felizes são arautos do despontar da verdade na mente. Eles conduzem do sono ao gentil despertar, de modo que os sonhos desaparecem e assim curam por toda a eternidade. A expiação cura com certeza e cura todas as doenças, pois a mente que compreende que a doença não passa de um sonho, não se deixa enganar pelas formas que o sonho pode tomar. A doença não pode vir aonde a culpa está ausente, pois não passa de uma outra forma de culpa. A expiação não cura os doentes, pois isso não é uma cura. Ela retira a culpa que faz com que a doença seja possível. E isso é de fato a cura, pois agora a doença se foi e nada resta para que ela possa voltar. Que a paz esteja contigo, que foste curado em Deus e não em sonhos vãos, pois a cura tem que vir da santidade, e a santidade não pode ser achada onde o pecado é apreciado. Deus habita em templos santos, ele é barrado ali onde entrou o pecado. No entanto, não há lugar onde ele não esteja. E assim, o pecado não pode ter nenhum lar no qual se esconder da sua beneficência. Não há lugar onde a santidade não esteja e não há lugar onde o pecado e a doença possam habitar. Esse é o pensamento que cura. Ele não faz distinções entre irrealidades e nem busca curar o que não está doente, sem ter em mente onde está a necessidade da cura. Isso não é mágica, apenas um apelo à verdade, que não pode falhar em curar e curar para sempre. Não é um pensamento que julga uma ilusão por seu tamanho, sua aparente gravidade ou por algo relacionado à forma que tome. Meramente focaliza o que é e sabe que nenhuma ilusão pode ser real.
Não tentemos hoje buscar a cura do que não pode sofrer nenhuma doença. A cura tem que ser buscada onde ela está e então aplicada ao que está doente, para que isso possa ser curado. Não há remédio que o mundo forneça que possa efetuar qualquer mudança em qualquer coisa. A mente que traz ilusões à verdade realmente mudou. Não há nenhuma mudança além dessa. Pois como pode uma ilusão ser diferente de outra, a não ser em atributos que não têm nenhuma substância, nenhuma realidade, nenhum núcleo e nada que seja verdadeiramente diferente? Hoje, buscamos mudar as nossas mentes quanto à fonte da doença, pois buscamos uma cura para todas as ilusões e não mais uma variação entre elas. Hoje, tentaremos achar a fonte da cura que está em nossas mentes, porque o nosso Pai lá a colocou para nós. Essa não se acha mais distante de nós do que nós mesmos. Está tão próxima quanto os nossos próprios pensamentos, tão perto que é impossível perdê-la. Precisamos apenas buscá-la e não pode deixar de ser achada. Não seremos conduzidos equivocadamente hoje pelo que nos parece estar doente. Neste dia, vamos além das aparências e alcançamos a fonte da cura, da qual nada está isento. Teremos sucesso na medida em que reconhecermos que jamais poderá haver uma distinção significativa entre o que não é verdadeiro e o que é igualmente não verdadeiro. Não há graus aqui, nem crenças, segundo as quais o que não existe é mais verdadeiro sob algumas formas do que outras. São todas falsas e podem ser curadas porque não são verdadeiras. Assim, deixamos de lado os nossos amuletos, nossos talismãs e medicamentos, nossos cânticos e truques mágicos, quaisquer que sejam as suas formas. Nós nos aquietaremos e escutaremos a voz da cura, que curará todos os males como um só, restaurando a sanidade ao Filho de Deus. Nenhuma voz senão essa pode curar. Hoje ouviremos uma única voz que nos fala da verdade, em que todas as ilusões terminam e a paz retorna ao lar quieto e eterno de Deus. Nós despertamos ouvindo-o e deixamos que ele nos fale durante 5 minutos no início do dia e terminamos o dia escutando mais uma vez durante 5 minutos antes de irmos dormir. A nossa única preparação é a de deixarmos de lado os nossos pensamentos que interferem, não separadamente, mas todos como um só. São o mesmo. Não temos necessidade de fazer com que sejam diferentes, protelando assim o momento em que podemos ouvir o nosso Pai nos falar. Estamos ouvindo-o agora. Hoje vimos a Ele. Com nada nas mãos, a que nos apegaremos, com os corações elevados e as mentes à escuta, oramos. Pode-se dizer que só a salvação cura. Fala conosco, Pai, para que possamos ser curados. E sentiremos a salvação nos cobrir com suave proteção e com uma paz tão profunda que nenhuma ilusão pode perturbar as nossas mentes, nem oferecer-nos provas de que é real.
É isso que aprenderemos hoje. E quando o relógio bater a cada hora, tomaremos um minuto para fazermos a nossa oração de cura e ouvir a resposta à nossa prece nos ser dada, enquanto esperamos no silêncio e na alegria. Este é o dia em que a cura vem a nós. Este é o dia em que a separação chega ao fim e nos lembramos de quem realmente somos. Pode-se dizer que só a salvação cura. Já falamos aqui em algumas lições que salvação é discernimento, lembra? Salvação não é para um eu no mundo que está todo encrencado e precisa ser resgatado, precisa da ajuda de alguém, que alguém vá lá e tire ele daquele lugar que ele está. Salvação não é estar com dor no corpo e aí agora tu precisa de ajuda para eliminar essa dor. Isso não é salvação. Salvação não é deixar de beber, de fumar, de dançar, de sair com os amigos, de viajar, deixar disso e deixar daquilo. Salvação não é eu ir na igreja, tentar ser uma pessoa bondosa, caridosa, gentil, com uma máscara de santidade, ser uma mulher, um homem de Deus. Não é morrer e ir para o céu. Então, nada dessas coisas que ouvimos falar sobre salvação no mundo é a salvação que Jesus fala, é a salvação que Jesus traz. Mas salvação é discernimento. E é discernimento de quem? Da Bruna? Do personagem? Da personalidade? Do corpo? Não. É da consciência. É o observador da consciência que faz o discernimento entre o que é real e o que é ilusório, entre o que é verdadeiro e o que é falso. Tenta compreender que o que é real, o que é verdadeiro, que é a criação de Deus, é salvo para sempre, porque é imutável, porque não pode ser afetado por nada. Então, a verdade, a eternidade, não precisa de salvação, compreende? E a ilusão? A ilusão precisa de salvação? É claro que não. Se é uma ilusão, é ilusão. Então, não precisa de nada. Uma ilusão não tem que ficar melhor ou pior. Se é ilusão e não precisa melhorar e não precisa de salvação, porque é ilusão. Então, qual que é o papel da consciência, deste observador isento da consciência? É simplesmente fazer este discernimento entre o que é verdadeiro e o que é ilusório. E por que a consciência tem que fazer este discernimento? Porque ela está iludida, acreditando que a ilusão é a realidade, é a verdade, é a vida. Quando teve aquela ideia de separação na mente, na criação de Deus, foi só uma ideia que não poderia se tornar real. Por quê? Porque Deus é totalidade, é eternidade. Ele e a sua criação, o que ele criou, que é como ele, igual a ele, não poderia ser qualquer outra coisa que não Deus, que não este estado íntegro, inteiro, total. É isso que Deus e sua criação é, e não pode ser diferente. Mas o que acontece? A consciência, que é um aspecto da mente, ficou focada no pensamento de separação, que chamamos de ego. Foi como se ela ficasse paralisada, olhando para essa ideia fixamente. E como ela é uma consciência, ou seja, ela gera uma experiência com aquilo que ela se identifica, ela sente, ela percebe e parece muito que ela se torna aquilo, que ela se torna aquela forma de pensar. Ela passa a sentir culpa, porque para ela parece que ela mudou a realidade, então, né? Que ela mudou a Deus, que ela atacou o céu. Então, por causa dessa experiência do senso de separação, ela acredita que fez isso realmente.
ela acredita que essa ilusão que ela experimenta é a verdade, se tornou a existência. Mas a gente já sabe que não é, que mesmo que tenha a experiência na consciência de ser um serzinho pequeno, né, separado, sozinho, é uma experiência ilusória, porque a realidade, o que é, não mudou e não pode ser mudado. Tá entendendo? Então, o que essa consciência aí, ela precisa fazer? Ela precisa discernir que a experiência é a ilusão e que a realidade não foi mudada, que a verdade, o céu, Deus, Cristo, o nosso ser é imutável e por isso é salvo para sempre. Então, salvação se refere à consciência fazer esse discernimento. E isso também é a cura. Nós falamos já que a cura, ela é da mente, né? Que é na consciência. E é exatamente isso, é a mesma coisa. Cura e salvação aqui são sinônimos, são a mesma coisa, significam a mesma coisa. Por isso que só a salvação cura, né? Isto é a consciência parar de se identificar com a ideia de separação, parar de focar, de ficar fixamente olhando para a ideia de separação, parar de se sentir separada e se identificar com o céu, com a totalidade, com Deus. É tirar o foco da ilusão e colocar o foco na realidade, no que é imutável, no que é eterno, no que não pode acabar, no que não está no tempo. E aí, a partir daí, deste foco no que já é salvo, naquilo que é imutável, a experiência na consciência será outra. Será de cura, será de paz, de contentamento, de completude, de integridade. Por quê? Porque ela não se sente separada mais, não tem mais culpa e medo. E assim, também ela não percebe a separação. Se eu não me sinto separada, eu não percebo a separação. Então, também eu não percebo ataque e não percebo pecado, eu não percebo culpados. Então, não tem mais aquela história de que algo no mundo é melhor ou pior, sabe? Algo ali pode me fazer bem ou pode me fazer mal. Ir em tal lugar, fazer a coisa X, a coisa Y, pode me trazer paz, pode me trazer alívio e felicidade. Aquela pessoa me fez isso ou aquilo. Eu tô assim por causa do meu chefe, por causa do meu trabalho, por causa do governo, por causa da política. Entende? Não tem mais essa percepção doentia de que eu sou atacado, eu sou vítima do mundo, de que preciso e dependo do mundo. Certo? Então, resumindo, né, você mantém esse discernimento do que é ilusão e verdade, e por causa deste discernimento, desta certeza, a experiência, a percepção, ela é mudada, ela é corrigida. Então, né, a gente pode dizer que a salvação é esse discernimento, como já sabemos. E a cura é essa nova percepção, né? Essa nova experiência na consciência, tá? Então é isso.